Olha, pessoal, hein? Que vexame histórico para o Tottenham, hein? 6-1 Newcastle. E olha que o Tottenham tem que agradecer que o Newcastle tirou o pé, porque em 22 minutos está perdendo de 5-0, né? É porque cabia muito e muito mais, né? Eu sou o Lucas Knaip, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e vamos falar sobre esse jogo, né? Que era uma batalha direta, né? Para uma vaga no top 4, uma vitória do Tottenham poderia colocar o Newcastle mais próximo para times como o próprio Tottenham, o Aston Villa, o Liverpool, o Brighton. Então, assim, o Newcastle precisava dos 3 pontos e o Tottenham também precisava deles para voltar mais forte para a briga. Mas 1 minuto de jogo já tem um gol do Newcastle, 6 minutos de jogo já tem outro gol do Newcastle, 9 minutos de jogo já tem 3-0 para o Newcastle, né? Então, assim, 19 minutos de jogo já tem 4-0, em 22 tem 5, entende? Como que você tem uma disparidade tão grande de desempenho para times que estão relativamente próximos na tabela, né? Porque assusta. E até porque a gente tá falando do Tottenham, a gente não tá falando do Bournemouth levando uma goleada, inclusive levou, vai ter short no canal daqui a pouco para comentar sobre isso. Mas a gente tá falando de um time Big Six, um time que tem gente no ataque como Harry Kane, que inclusive marcou o gol de honra e chegou a 24 gols na temporada. O fato do Harry Kane marcar 24 gols num Tottenham jogando desse jeito só mostra o quão bom jogador ele é. A gente tem ali o Heung-min-son, a gente tem jogadores bons. A defesa é um desastre. Eric Dier, Davinson Sanchez, Lenglet, entende? Eu não sei se o Lenglet jogou hoje, mas é assim, obviamente a defesa é muito ruim. Mas a questão é, não jogou até porque foi 4-3-3. Teve a brilhante ideia de mudar o esquema ali, só deixar 2 zagueiros, né? Davinson Sanchez e Dier, segurança, né? E colocou o Perisic de lateral. Como ala, ele dá conta, mas como lateral, né? Aí não. Então, assim, cara, esse tipo de coisa a gente mostra de um Tottenham, mas a gente tem que lembrar um pouco daquela frase do Antônio Conte, né? Porque o Conte não é mais técnico do Tottenham, ele foi demitido. E numa coletiva, após aquele 3-3 contra a Southampton, o Tottenham fez 3-1 e levou um empate daquele lanterna do campeonato que estava completamente apático na temporada. Ele falou uma coisa, né? Vocês criticam muitos técnicos, né, e tudo isso, mas e os jogadores? Qual é a vontade dos jogadores dentro de campo? Eles se entregam de verdade para esse clube? Eles lutam por cada bola? Porque uma coisa que me chamava muita atenção é um time do Conte sem intensidade. Isso não faz sentido. Você vê os times dele, né? Mesmo aqueles que não estavam lá tão bem, né? Eles tinham intensidade. Eram os times chatos de se enfrentar. Até mesmo aquele Chelsea dele, que na primeira temporada foi sensacional. A segunda nem tanto, né? Mas olha aquele jogo contra o Barcelona. O Barcelona no primeiro jogo sofreu demais. O Chelsea foi melhor que o Barcelona no jogo de ida. Na volta, 3-0, tudo isso. Mas mesmo assim era um time que era chato, entende? Ele é um time que incomodava, era um time que tinha seu repertório, entende? Você não podia subestimar aquela equipe porque você podia pagar caro por isso. Então, você vê aquele Tottenham, na hora de enfrentar agora times como um Bournemouth da vida, enfrentar o Southampton, sofrer daquele jeito, mostrar um time apático dentro de campo, correndo pouco, né? É assim, não parecia que era treinado por um dos melhores técnicos do mundo. Isso tem muito a ver com os jogadores, né? Que sinceramente, assim, me parecem meio descolados do que o clube precisa e não parece não quererem estar lá, né? Parece que é desagradável jogar pelo Tottenham, né? E a gente vê agora o time conciliar, piorou, né? Muita gente estava criticando o Conte, mas o fato do time ter piorado tanto desde que ele saiu mostra que ele tem seu ponto, entende? Quando os jogadores não se dedicam, eles não se entregam, não há vontade de ajudar o time dentro de campo, né? Dificilmente um técnico, dependente da qualidade dele, vai consertar. Porque a gente tá falando de Nagelsmann indo pro Tottenham, porque a gente tem que lembrar disso, né? O Nagelsmann agora é o grande candidato a assumir o Tottenham, né? Se o Antônio Conte, que é um técnico hoje melhor do que o Julian Nagelsmann, o Nagelsmann tem potencial para se tornar melhor que o Conte. Hoje, menor condição de achar que o alemão é melhor que o italiano. Se o Conte não deu chance, né, e não conseguiu fazer com que esse elenco mentalmente se transformasse em uma equipe vitoriosa, o que o Nagelsmann pode oferecer nesse sentido, né? Ó, porque tem que tentar. Se você conseguir um técnico como o Nagelsmann, ótimo, mas é aquela história, né? Eu acho que o grande problema do Tottenham tá muito também na direção do clube. O Daniel Levy não aproveitou a boa fase que teve sobre o Pochettino, não quis investir nele, deixou o Pochettino sem investimento e o time começou a cair. E na hora de investir no Conte, investiu super mal, em reforços muito ruins. Então, é aquela história, né? Quando você tem um dono que se contenta com pouco, né? E que parece, assim, tá pouco se lixando pro que o clube tá mostrando no momento, né? Acaba sendo isso, né? É um time que as pessoas não acreditam que vai pra frente, né? Ninguém consegue acreditar que o Tottenham vai ser um projeto sério e vitorioso, né? Quando teve uma folha de esperança e tudo isso, o time já caiu meio que de imediato. E hoje
é uma representação de que o Newcastle, pelo visto, tem um projeto mais sólido que o Tottenham. O Newcastle que foi comprado ano passado, basicamente, um pouco, podemos dizer até ano retrasado, mas por fim de 2021, né? É um clube que já está à frente do Tottenham em alguns aspectos. Isso é inadmissível, entende? E se a gente para pensar, qual é o time com a pior prospecção de futuro dentro do Big Six? Eu olhando friamente pensando, é o Tottenham, porque se a gente parar para pensar, o Liverpool já está planejando a próxima temporada, reforços para o meio-campo, eles sabem onde estão os problemas. Se vão gastar o suficiente para isso ou não, aí a gente não sabe, vai depender lá da Fenway Sports Group, mas o Tottenham, o time tá ruim, a defesa é uma porcaria, entende? O meio-campo tem alguns jogadores bons, mas os melhores vivem lesionados, né? Você pode acabar perdendo o Harry Kane. Será que depois disso, um 6-1, do jeito que o Tottenham tá jogando, ele vai querer ficar mais uma temporada? A tendência, para mim, é que o Tottenham termine atrás do Aston Villa, né? E se bobear, atrás até do Liverpool, tá? Tem chance do Tottenham terminar em oitavo, vale lembrar isso, né? A questão é, será que o Harry Kane aceita mais uma temporada disso? O tempo dele para ganhar títulos, de aproveitar o auge dele, tá acabando. Então, a meu ver, o Harry Kane já deve estar um pouco de saco cheio de ver o clube desse jeito. Então, a perspectiva de futuro para esse Tottenham não é nada legal, né? O time até tem condições de fazer coisas melhores, mas a atual direção, do jeito que o time tá assim, não dá para ter muito otimismo em relação ao clube. E do outro lado, o Newcastle tá apontando para uma vaga à Champions League, né? Furando ali uma vaga do Big Six, do top 4, né? A maior ameaça, a meu ver, hoje é o Aston Villa, que tropeçou nessa rodada contra o Brentford, que é um time, obviamente, casca de banana, né? Mas ainda tem jogos duros pela frente. Vai enfrentar, acho que o City, ainda vai enfrentar também o Arsenal, então não tá nada garantido. Mas a vitória de hoje, sem dúvida, é um impulso moral gigantesco pro time do Eddie Howe. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.